Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje, o Senhor nos trouxe em João 4, 2 versículos, o 23 e o 24. Vem falar sobre os verdadeiros adoradores. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve aquele encontro com a samaritana. O Senhor Jesus, de forma estratégica, ele sentou ali no poço de Jacó, que Jacó tinha, esse poço ele tinha feito para José. E os samaritanos, eles tomavam água daquele poço. Mas acontece que aquela samaritana, ela tinha uma história de vida que a envergonhava. Ela sentia vergonha do que ela tinha vivido. E ela se escondia. Ela só se apresentava ela só apanhava água nos horários mais difíceis, quando o sol estava muito quente, para que tivessem pouquíssimas pessoas, ou de preferência ninguém a visse. Ela tinha vergonha de si mesma. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tinha um plano de salvação para aquela mulher. E ele foi ali naquele horário que ela chegou ali no poço. E aquele encontro dela com o nosso Salvador transformou a vida dela. Ele pediu água a ela e ela estranhou que um judeu pedisse água a uma samaritana, porque eles não eram amigos. Porque os samaritanos, eles tinham uma cultura onde eles acreditavam no Deus vivo, mas ao mesmo tempo eles acreditavam em outros falsos deuses, porque não existe Deus além do Criador dos céus e da terra. Não existe outro, só há um Deus. E então a mente dela ali, ela tinha uma criação confusa. E por causa disso, ela foi por caminhos tortuosos. Como minha irmãzinha ontem estava dando uma palavra e disse uma coisa muito importante. Que às vezes nós entramos em situações, em lugares escorregadios, que pode nos levar para o pecado. Então, devido ao conhecimento confuso que ela tinha do Deus vivo, ela caiu em lugares escorregadios. E ela se relacionou com 5 homens e nenhum deles foi marido dela. E quando o Senhor Jesus disse, vá chamar o seu marido, ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, é verdade o que você diz. Você já teve 5 maridos e este que está com você não é o seu marido. E aquela revelação fez com que ela entendesse que ela estava diante de alguém que vinha da parte de Deus. E ele se revela a ela. Ele diz nessa conversa com ela que ele é o Messias. E que se ela tomar da água dele, ela nunca mais terá sede. Porque quem se alimenta da água do Espírito de Deus nunca mais terá sede. Mas o que ele diz aqui, e é o nosso tema, eu só fiz uma pequena explanação para vocês entenderem com quem Jesus estava falando. Porque estas palavras vieram do Senhor Jesus. Ele disse no capítulo 4 do livro de João, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, ele disse no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é importante essa explicação do nosso Senhor. Porque importa que o adoremos em espírito e em verdade. E não está fácil, meus irmãos. O espírito enganador que está rondando sobre a terra, ele nos ocupa durante 24 horas do dia. E se tivesse 48 horas um dia, ele ocuparia. 72 horas ele ocuparia para você não entrar na presença do Altíssimo e não adorá-lo. Porque o nosso poder está em Deus. Nós não temos poder nenhum. Nós não temos poder em nós mesmos de não pecar. Nós não temos, mas no Senhor nós temos sim. Através do sacrifício da cruz do Calvário, nós hoje somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, temos que lutar contra esse espírito de engano que paira sobre a terra, que tenta nos tragar, nos ocupar, para não termos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, o que ele faz? Ele te ocupa para que você não leia a palavra, a bússola que nos leva para a vida eterna, que é a palavra de Deus. Você não pode adorar alguém que você não conhece. E ele não quer que você conheça. Então, é TikTok por todo canto. É ocupação por todo canto. Você deixa até de dar atenção aos filhos que Deus te deu, olhando para o celular. Você perde horas da sua vida que deveriam estar sendo ocupadas, adorando a Deus, ajudando as pessoas, adorando a Deus, auxiliando um filho que vai trabalhar e que precisa de alguém para cuidar do filho. Então você deixa de estar cuidando dos seus netos por causa do celular, porque ele chama tanto sua atenção que quando você menos espera, você coloca o olho nele, quando você menos espera, você perdeu 2, 3 horas da sua vida, que deveriam estar ocupadas, servindo a Deus, porque uma das formas de você adorar a Deus é servi-lo. E muitas vezes você restringe o serviço a Deus só na igreja. A igreja é um dos lugares que você deve servir a Deus. Nunca vá para a igreja pensando em ser servido. Eu quero ser servido. Eu estou precisando disso, então eu vou à igreja. Nunca vá assim. Vá à igreja para servir. E tenha o olhar ao outro, com misericórdia, ao seu próximo. Tem pessoas na igreja precisando de você. E é uma forma de você adorar a Deus socorrendo aquela pessoa da igreja. Então, na igreja, é um bom lugar de adorar a Deus. Para mim, é um lugar de muita alegria. Quando eu chego na igreja, quando eu sinto a presença do Senhor, meu espírito fica tão alegre. E o Senhor, Ele me deixa mais ativa, mais atenta para olhar a necessidade do outro.
e para me alimentar da palavra de Deus. Porque quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu me fortaleço. E eu só consigo conhecê-lo se eu estudar a sua verdade, se eu ler as Escrituras Sagradas. Porque você tem que ler as Escrituras. Mas se você está muito ocupado com os afazeres do mundo ou com as distrações de Satanás, você deixa de se alimentar e você fica espiritualmente desnutrido, vulnerável, frágil. Porque lembrem-se, nós estamos numa batalha. Outra coisa muito importante que a minha irmãzinha falou ontem, no culto que eu faço uma vez por mês aqui em minha casa. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa que foi. E ela esclareceu uma coisa. Nós vivemos no mundo onde tem dois reinos. O reino de Deus e o do mal. O adversário não está de brincadeira, não. Tem um monte de gente fazendo oferendas aos demônios para que o reino dos demônios, o reino das trevas, que eles tenham alguma vitória. E se nós que somos soldados de Cristo, adoradores do Deus Altíssimo, não estivermos alerta, como tem os bandeirantes e escoteiros diziam, sempre alerta. Pois nós devemos nos voltar para o Altíssimo e dizer, Senhor, nos mantenha sempre alertas. Porque o mundo jaz no maligno. E o Senhor disse, não quero que vocês sejam enganados. Porque uma das estratégias de Satanás é dizer que não existe inferno. Que ele não existe, para que você fique desatento. Como você não lê a Bíblia, aí você acredita em qualquer coisa que o mundo disser. Estão dizendo agora no dia 18 de dezembro, alguma coisa muito séria vai acontecer. Só vai acontecer o que o nosso Criador, autor da vida, permitir que aconteça. E se ele permite, então fique tranquila. Não perca tempo olhando coisas mentirosas, não. Porque o pai da mentira é o diabo. E se você der ouvidos ao diabo, você vai ficar no engano. E se você fica no engano, você deixa de adorar a Deus, ao autor de sua vida e de minha vida. E você fica frágil. Você passa a tomar remédio controlado para suportar este mundo. Mas quando você busca a presença do Senhor, você o adora. Quando você aprende dele, do tamanho, da imensidão do amor de Deus por você, você passa a adorá-lo. Lembre-se, Deus, ele não precisa de nossa adoração. Ele já é Deus. Nós precisamos de adorá-lo em espírito e em verdade. Aquilo que os fariseus faziam, aqueles que crucificaram Jesus, que eles faziam nas praças, gritando, chamando atenção, fazendo que estava jejuando, se fazendo de vítimas e de santos. Não era adoração ao Deus vivo, não. Eles estavam se autopromovendo. Eles estavam cuidando deles, da imagem deles, do que eles passavam para os outros. Mas eles não adoravam a Deus. Adorar a Deus vai além de qualquer religião.
Quando você adora a Deus e conhece a palavra de Deus, porque entendam, nenhuma religião é religião se não tiver a palavra de Deus. E é uma só. Ela não muda, não. Pode pegar qualquer Bíblia, que mesmo que a palavra venha o sinônimo, mas ela está dizendo a mesma coisa. A palavra de Deus não muda. Atualizamos o vocabulário da palavra sem adulterá-la, sem modificar a essência da frase. Pode ser dito sinônimo, pode ser dito a primeira palavra na última, mas tem que ter a mesma mensagem. Ela não pode ser modificada por ninguém. E você conhecendo essa palavra, você adora ao seu Criador. Por isso que a luta está travada para modificar, rasgar algumas páginas, uma história de pecado. Pecado existe sim. Mas quando você sai da zona de conforto, da religiosidade, e você vai para a zona da espiritualidade, adorar a Deus em espírito e em verdade, você não vai brigar por causa de religião, mas você é obrigada a seguir a palavra de Deus, independente de religião. Então, se na minha igreja tiver alguma coisa diferente do que o nosso Senhor disse, que as escrituras estão contrárias àquilo que está fazendo, eu não devo fazer. E eu sou obrigada, mesmo sofrendo danos, mesmo sendo incompreendida, radical, gosta de brigar, interferindo na outra religião. Ora, se eu estou vendo alguém que eu amo, o meu próximo, no engano, eu tenho que dizer, vai nas escrituras, leia esta passagem. Ela esclarece que isso não agrada a Deus. Isso não é discutir religião. Isso é a obrigação do ide. Ide ao mundo e pregai a sua palavra, o evangelho, a toda criatura. Não é só a quem gosta de ouvir. É a toda criatura. E tem preço, viu? Você vai ser incompreendida, incompreendido. Você vai ser julgada como alguém radical, que só aceita a sua religião. Não entende que eu não estou discutindo religião. Eu estou esclarecendo para vocês que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho segundo João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E enquanto você está adorando a Deus, Deus continua sendo Deus. Mas tem uma coisa diferente em você quando você adora a Deus. É que você fica forte espiritualmente. E você conhecendo esse Deus, você quer adorá-lo mais e mais. E você compreende quando alguém não te compreende. Você não vai ficar chateado ou chateada com a pessoa que não te compreende. Que diz, você está discutindo religião. Não. Mas eu tenho que falar da espiritualidade. E quando você conhece a verdade da palavra de Deus, das escrituras sagradas, você, independente de religião,
vai obedecer. Você vai obedecer. Você vai sair daquela coisa pequenininha, da caixinha da religiosidade. E você entra na presença do Senhor e passa a adorá-lo em espírito e em verdade. O mundo tenta nos distrair para perdermos o nosso tempo de adoração. O espírito enganador nos distrai para perdermos os momentos de intimidade com o Pai Eterno. E ele é tão astuto, tão invasor, que às vezes você está aqui adorando a Deus e ele traz à sua memória uma coisa bem supérflua. Uma coisa bem que você poderia fazer depois. Eita, será que eu deixei aquilo ligado no fogo? Eita, aquele menino, eu ia fazer aquilo. Não tem nada não. Aí eu vou já fazer. Olha, tá bom, Senhor, tá tudo bem. Pois eu vou lá agora. É desse jeito ou não? Porque comigo é. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, pode ter certeza que na hora que eu estiver tentando entrar na presença de Deus, vem em minha memória, para que eu não entre na presença. Nessa hora, você vai ter que optar. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer mais tarde e vou esquecer esse assunto agora? A gente tem que fazer a escolha da gente. E eu digo a você, escolha a vida, viu? Porque tudo que nos afasta da vida leva para a morte. Consequência natural. E não julgue tanto. Procure entender na palavra de Deus que você vai julgar menos. Nós temos muita facilidade. E o adversário, ele faz isso. Para que você saia da comunhão com Deus. E você saindo da comunhão com Deus, fragilidade na certa. Então, nós devemos buscar a vida espiritual. Espiritual. A vida de Deus em nós. Eita Deus. A vida de Deus em nós. Precisamos ter uma vida com Deus, com a fonte. Jesus Cristo disse: se beber da minha água, você não terá mais sede. A oferta dele é essa. Enquanto o mundo te oferece medo, incerteza, terrorismo, confusão, corrupção, incredulidade, o Senhor te oferece vida, paz, conforto, um amor incondicional, porque o Senhor nos ama. O Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. O pecado nos afasta dele. Como você pode adorar a Deus cometendo pecado? Deixa eu te explicar. O pecado, ele faz mal a você e a outra pessoa. Ele não faz mal só a outra pessoa, faz também a você. E ele não faz mal só a você. Ele sempre cuida de fazer mal para outra pessoa ou outras pessoas. Porque o pecado vem do pai da mentira. Daquele que coloca na sua cabeça a insatisfação. E uma cabeça com insatisfação é um passo para escorregar no campo escorregadio
que a minha irmãzinha falou muito bem. Então, cuidado com lugares escorregadios. Cuidado com amizades escorregadias. Cuidado com o mundo. Porque ele quer te levar para a morte, para o distanciamento da vida. Cuidado, irmãos. Porque, infelizmente, até os eleitos podem cair nesta armadilha. E lembre-se, o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo, que você é responsável. O templo do Espírito Santo somos nós. O que você está fazendo com o seu corpo? Você está procurando agradar a Deus com o seu corpo? O que você está fazendo com o seu corpo? Quem é senhor do seu corpo? Quem é senhor do seu corpo? Desse aqui é ele. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando o meu corpo quer falar mais alto, eu lembro do meu Senhor. Eu estou submetida à vontade dele. E muitas vezes eu faço aquilo que o meu Senhor manda contra a minha vontade. O que eu quero é fazer justiça. Oh, que coisa injusta, eu quero fazer justiça. E o Senhor diz: ei, quem é que decide aqui? Quando você vai tomar uma decisão, você pergunta ao seu Senhor? Pergunte, sabe por quê? Porque senão você vai quebrar a cara. Quantas vezes eu tentei resolver com as minhas possibilidades, com aquilo que eu acreditava que eu era capaz, quebrei a cara. Mas quando você permite que ele decida, mesmo que você, na hora, chore, igual uma criança que o pai tirou o doce. Mas depois, você vai receber do pai um banquete com doces muito melhores do que aquele que você queria tanto e que no final seria amargo como fel. É bom obedecer para não ter que sacrificar. Porque todo pecado tem consequência. Tem sequelas. E o nosso corpo é o santuário de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. E eu vou terminar dizendo isso que, meu Deus, olha, foi tão importante no momento de muita saudade que eu estava sentindo do meu irmão, que está hoje nos braços do Pai. Faleceu no dia 20 de outubro do mês passado. E ele mandou para mim em 2018 uma mensagem sobre o paralelo de espiritualidade e religiosidade, mostrando que o quanto é fundamental a espiritualidade. E aí tem tudo a ver com adorar a Deus em espírito e em verdade. Não precisa ninguém ver você adorando a Deus. Você pode adorar a Deus bem no lugar onde só Deus está vendo. Como também você pode adorar a Deus de muitas formas. O servindo, o obedecendo é forma de adorar. Deixar de fazer aquilo que você quer tanto para obedecer é adoração. E aí eu tenho que concluir dizendo, essa passagem foi um texto grande.
e muito valioso. Mas ele conclui dizendo isso. E foi um teólogo que ele nasceu em 1885. 1885, esse teólogo. Ele foi jesuíta. Ele era jesuíta. E ele disse: somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Eu sou o ser humano que vou fazer as minhas vontades de segunda a sábado. Quando chegar no domingo, aí eu vou para a missa ou para o culto e lá eu vou adorar a Deus, vou entrar no momento de espiritualidade rasa, porque durante a semana inteira você estava longe de Deus, uma espiritualidade rasa. E aí, na segunda-feira, ou então no domingo mesmo, quando terminar o culto ou a missa, você vai fazer o que sua carne disser que você faça. O nome disso é religiosidade. Onde você faz aquilo que a religião diz que você faça, mesmo quando é contrária às escrituras sagradas. E eu estou me referindo a toda a religião, viu? Tudo que é contrário às escrituras sagradas não vem de Deus. Não podemos esquecer disso, isso é fundamental. Então, aquela experiênciazinha rasa que nós tínhamos, não. Vamos agora para a espiritualidade. Quando você sair da igreja, você saia cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. E se deixe usar por Deus. Quando ele colocar no seu coração para você ajudar alguém, você fazer uma ligação a alguém que está enferma, você dar uma palavra de conforto, você passar uma passagem bíblica para a pessoa, para fortalecer a pessoa, você ajudar financeiramente alguém que você sabe que está precisando. Quando você faz isso, aí sim, você saiu da caixinha da religiosidade e você foi muito além. E você passar toda a semana no seu trabalho servindo a Deus, olhando menos o celular e mais para o seu próximo. Porque às vezes um filho seu, um amigo seu, alguém está precisando de sua atenção. Mas você está extremamente ocupado até em apagar as asneiras que levam horas para você apagar. Que as pessoas mandam, ou então no YouTube. O tempo que você perde vendo. E as coisas, as mensagens bobas, rasas, sujas, que dá vontade até de vomitar.